No centro da cidade asteca de Tenochtitlan, em um grande palácio, viveu o governante dessa cidade, sua esposa e o filho do casal, Montezuma. Montezuma era filho único e herdeiro, cheio de atenções e de cuidados. Todos os dias a família se reunia no salão principal do palácio e juntos eles tomavam o chocolate. Aliás, bebida que foi inventada por eles. Era uma mistura de cacau, água e algumas especiarias e era tomado gelado. Dizem que era muito gostoso assim e bem energético. Montezuma amava o chocolate. E todos os dias que eles estavam ali reunidos tomando chocolate, ele pedia que a sua mãe lhe contasse uma história. Ele adorava histórias. E a mãe de Montezuma era uma grande contadora de histórias. E nesse dia, ela lhe contou uma história. E a história começa assim. Há muito tempo, num tempo antes do tempo, tudo o que existia era o ar e a água. A água congelava no inverno e evaporava no verão. Nas demais estações era apenas ar e água. Esse mundo era habitado por deuses, muitos deuses. Entre eles a deusa Faminta. E ela tinha esse nome porque ela tinha 100 bocas. Isso, 100 bocas. Boca no lugar da boca e boca em todos os outros lugares. Boca nos braços, boca no peito, na barriga, nas pernas, nos pés. Boca nas palmas das mãos e uma boca em cada dedo. A deusa Faminta já acordava gemendo. Tenho fome, tenho fome, tenho fome. À tarde o gemido se transformava em súplicas. Tenho fome, tenho fome, tenho fome. E à noite a súplica se transformava em gritos terríveis. Tenho fome, tenho fome, tenho fome. Os outros deuses não aguentavam aquela gritaria. Ela não parava um segundo. Eles não tinham sossego, não conseguiam respirar, não conseguiam pensar em paz. Precisavam dar um jeito de acalmar com a deusa Faminta. Então, convocaram 2 deuses muito poderosos. O deus Serpente Emplumada e o deus Senhor do Espelho Fumegante. Eram deuses com grandes habilidades. Serpente Emplumada tinha o dom de soprar os ventos, tanto do ar quanto no mar. E ele soprou e soprou à procura de alimento, mas não encontrou nada. O deus, Senhor do Espelho Fumegante, tinha um espelho e com ele podia enxergar tudo que existia, tanto no ar quanto na água. E era tudo imenso, mas vazio. Ele não encontrou nada, nenhum alimento à deusa. Pois e agora? Como poderiam saciar a fome da deusa Faminta? Sem alimento? Pensaram em uma outra estratégia. Como a deusa vivia no ar, pensaram que talvez levando-a para as águas, ela se acalmasse com o balanço da água. E assim fizeram. Agarraram a deusa que foi descendo a contragosto, mas eles a levaram até as águas. E quando a colocaram na água, foram bem gentis, bem gentis. E assim que ela tocou na água, parou. Começou a boiar, começou a brincar com a água. Parecia feliz, parecia que se divertia, que tinha esquecido a sua fome. Tava dando certo. Mas não por muito tempo. Logo a deusa recomeçou. Tenho fome, tenho fome, tenho fome. Tenho fome, tenho fome, tenho fome. Tenho fome, tenho fome, tenho fome.
não tinha dado certo. Ela não parava de gritar. Mas e agora? O que eles poderiam fazer? Já tinham procurado alimento por todas as partes e não encontraram nada. Ela já tinha estado no ar e na água. Não havia mais nada. Ai, meu Deus, e agora? Poderiam pensar em algo, mas como não viam solução, pensaram em subir aos céus, dizendo aos deuses que não tinham conseguido cumprir a tarefa. Mas se sentiram envergonhados. Eles tinham confiado em seus poderes para resolver aquela questão. Ai, eles pensaram mais. Pensaram e tiveram uma outra ideia. Se transformariam em duas grandes serpentes e se enroscariam ao corpo da deusa. Talvez, contendo o seu corpo, poderiam conter a sua fome. Foi isso que pensaram. Então, se transformaram em duas grandes serpentes e se enroscaram ao corpo da deusa. Estique, puxa. Mas a deusa resistiu. Ela não queria ser arrastada, ela não queria ser presa e ela começou a lutar. E a lutar bravamente. Aliás, pessoal, essa foi a maior batalha que já aconteceu até então. Foram raios e trovões, tempestades e furacões. E estica e puxa, empurra, estica e puxa, e grita e berra, e de repente... a deusa partiu-se ao meio. Os deuses fizeram um grande silêncio e ficaram muito envergonhados por terem feito aquilo. Eles tinham aniquilado uma deusa. Aquilo não era possível. Como subiriam aos céus levando duas partes da deusa? Mas não havia outra opção. Subiram aos céus com duas partes da deusa e quando lá chegaram, os deuses ficaram horrorizados ao vê-la. Muitos nem conseguiram vê-la, colocaram as mãos na frente dos olhos. De repente, uma deusa levanta-se e diz: é preciso honrá-la, é preciso honrar deusa faminta. E todos imediatamente concordaram. Uma parte da deusa, disse ela, irá subir aos céus e com ela formaremos um arco divino para o mundo. E foi isso que aconteceu. Uma parte da deusa subiu ao alto e deu origem ao céu e a tudo que nele existe. E a outra parte da deusa desceu e deu origem à terra. A pele da deusa deu origem ao chão, às montanhas, aos vales. Seus cabelos deram origem às selvas, às florestas. Suas 100 bocas se multiplicaram muitas e muitas vezes e deram origem a todos os animais que passaram a habitar tanto as terras quanto os mares. De seus ouvidos saíram os pássaros e as borboletas. E assim por diante, cada parte da deusa deu origem a uma parte da terra e tudo que nela habita. Montezuma estava lá, ouvindo atentamente a história. O chocolate já tinha terminado, mas ele nem piscava de tão atento estava. Então, nesse momento, a sua mãe olha para ele e diz: sabe, Montezuma, a deusa faminta é a Mãe Terra e ela ainda tem fome. Ela ainda tem muita fome. Embora agora há bastante alimento, tanto na terra quanto nos mares, a deusa ainda tem fome. Se você ouvir bem atentamente, nas noites em que o mundo dorme tranquilo, é possível ouvi-la em seu clamor. Tenho fome, tenho fome, tenho fome. Tenho fome, tenho fome, tenho fome. Tenho fome, tenho fome, tenho fome.
Montezuma correu, deu um abraço na sua mãe. A história o tinha deixado muito alegre, muito animado. E ele era guloso. Ai, gente, ele era tão guloso. Ele então pede à sua mãe: Mãe, me dá mais um chocolate, vai. E conta mais uma vez essa história. Conta. Mais história, mais história, mais história. Mais história, mais história, mais história. Mais história, mais história, mais história. Mais uma história?